está inspirado hoje, né? Por teu amor, mulher. Olha, romântico no último nível. Tá certo, caçula. Olha, voltamos especialmente para encontrar você, minha bonitinha, e você, meu bonitão. Quem é que não cansa de remover aquele sentimento chato que deixa a gente triste, inseguro, mau humor? Nada que um conselho amigo não ajude. Uma palavra segura, sensata, que dê, vamos dizer, coragem para uma mudança. Hoje, como todas as quintas, é noite de conselheiro sentimental. E ao meu lado estão dois profissionais impecáveis que não vão poupar palavras para espantar a chatice do seu relacionamento. Estou recebendo, que eu não vejo há muito tempo, a psicóloga Priscila de Sá. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Cada dia mais bonita. Obrigada. Tem que agradecer, se não fosse, eu não falava. E estreando aqui a sociedade conosco, o psicoterapeuta Luciano Pacianotto. Obrigado, Luciano. Obrigado a você. Obrigado, Priscila. Bom, eu queria, antes de mais nada, falar, quer dizer, Priscila sabe, você não sabe, Luciano, mas eu vou explicar. Tudo é de verdade. Os e-mails são todos verdadeiros, não tem produção, não tem nada. Teria muita vergonha de fazer uma coisa que fosse fake, que fosse fictícia. É tudo de verdade. E quem nos ouve acaba mandando outro e-mail, agradecendo, dizendo que deu certo, muito obrigado, etc. Enfim, eu queria saber de vocês o seguinte. Antes de a gente ir direto para o tema, uma perguntinha para vocês dois. Eu tinha um segredinho, agora quero dizer, porque eu tenho ouvido muito dos bonitões reclamando da TPM das suas parceiras. Isso é uma complicação. Como é que ele deve agir sobre esta arma feminina? E ela, o que pode fazer para minimizar esta catástrofe? Posso começar? Pode, deve. Bom, primeiro, o TPM existe sim. Hormônios existem e tem muito efeito sobre o nosso humor. Só que a gente precisa entender a TPM como uma desculpa para qualquer reação um pouco desproporcional das mulheres. Porque, na realidade, existe um modelo do que se imagina que seja uma mulher ideal. Suave, meiga, doce, cordata, que evita conflito. E quando alguma coisa foge daí, às vezes os homens, às vezes as mulheres, simplificam e dizem que é a TPM. Então é preciso primeiro separar as coisas, entender o que é TPM e o que é uma expressão contida, muitas vezes de uma mágoa, uma raiva, uma frustração, uma decepção, uma indignação. Mulheres também têm esse sentimento. Lógico. Então eu acho, começando, o que as mulheres podem fazer? Não só naquela semana, mas nas outras 3 semanas do mês, as mulheres podem e devem se expressar mais. Colocar a criatividade para fora, colocar as ideias para fora. E o que o parceiro pode fazer? Apoiar, escutar, dar voz a essa mulher. Ouvir o que ela tem a dizer, tentar enxergar a alma dessa mulher. E, claro, se ele puder ajudar na questão hormonal, porque muitas vezes as mulheres são bombardeadas por uma flutuação hormonal que vem porque é só dela a carga da contracepção. Se o homem puder dividir essa responsabilidade, eu acho que ajuda a melhorar a qualidade fisiológica da relação. Perfeito. E você, Luciano, qual é a sua visão? Eu acredito que a Priscila tem toda a razão. A TPM não é uma mentira que é inventada, uma desculpa. Eu diria que, para eles, né, a grande palavra é a paciência. Ele deve saber que é um momento difícil, é um momento que tem um impacto, sim, tanto físico quanto emocional nesse período, nessa companheira que ele tem. E ele deve ter bastante paciência para a manutenção desse relacionamento. Eu acho que deve ter também, por parte dela, uma abertura, um clique, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, minha mulher, na TPM, ela tinha uma bonequinha de pano, double face. Sempre entrava no closet aquela bonequinha rindo. Na TPM, ela virava a bonequinha assim. Eu já sabia. Porque ela me ajudava.
Eu diria que se para ele a palavra é paciência, para ela a palavra deve ser atenção. Deve ter uma atenção também redobrada para que não haja esse impacto tão grande no relacionamento de ambos por conta dessa fase. Ok. Você tem um site para deixar no ar? Claro, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode entrar no meu site, é pacianoto.com, Pacianoto com 2 S e 2 T's. Ok. E você, Priscila? prisciladesá.com com 2 L's. Ok. Bom, vamos lá para o primeiro? Primeira dúvida. Boa noite. Vou falar da minha intimidade agora. Fui traído numa relação de 2 anos. Sempre fui fiel e amoroso. Agora me sinto um lixo. Como dar a volta por cima? Dando, meu irmão. Sabe que eu aqui, não sei como é que eu caibo aqui. São 8 metros de pé direito, eu não sei como é que eu caibo aqui de tanto que eu tomei já na minha vida. É normal, faz parte da vida. Desculpa. Quem nunca? Quem fala? Bom, eu penso 2 coisas. Exatamente como você falou, a fila anda, existem milhões de pessoas legais no mundo, né? Aquela pessoa não soube te valorizar, não soube dimensionar o amor que você estava entregando. Mas eu penso que a traição ensina. Ensina muito sobre a gente, ensina sobre as nossas escolhas, ensina sobre que tipo de pessoas a gente atrai. Só para deixar para ele sair um pouquinho do lugar de vítima, olhar de fora e falar o que eu aprendo com essa traição sobre mim. Porque a nossa tendência, quando machucados, é pensar, o mundo não presta. Será que em algum momento faltou atenção da minha parte? Será que em algum momento eu deixei a desejar, eu comecei muito romântico e depois mudei no meio do caminho, parei de dar atenção? Será que eu descuidei do visual? Enfim, a gente sempre tem que fazer esse exame antes de ir para um novo relacionamento para não repetir padrão. Tá. Fala, Luciano. Bom, sofrer uma traição é sempre algo muito difícil, né? E acabar no relacionamento por conta disso. Agora o rapaz, ele diz que ele se sente um lixo, né? Ele vai ter que trabalhar essa autoestima dele, em primeiro lugar, isso buscando fazer coisas que ele gosta, ir a lugares que ele gosta, conversar com os amigos, as pessoas que ele gosta. Ele vai ter que trabalhar essa autoestima para ele se sentir inteiro de novo e ele poder voltar para uma nova relação. Ele se descreve como uma pessoa fiel e carinhosa. Poxa, se você é fiel e carinhoso, de fato, você vai ter um futuro brilhante pela frente. Então, cuide da sua autoestima agora e siga. Não será com essa vagabinha, não. Pode ter certeza. Provavelmente não. Não é? Nós lemos uma pesquisa lá no camarim, estava mostrando uma pesquisa, saiu de um relatório Reich, uma coisa dessa assim. 76%, né, que a gente estava lendo lá, 76% das mulheres no mundo traem os seus companheiros. Sim. Alô, polícia? Então você está bem na fita, está bem demais até. E não é um número muito difícil do que a gente vê em clínica. Então, é isso aí. Então, bola para frente, bonitão. Vamos de novo. Olá, como eu devo agir se a minha chefe está dando em cima de mim? O pior é que eu já saí com a filha dela e ela nem imagina. Esse tá rachado. Fala, Priscila. Que horror. Isso é inaceitável, né? E engraçado que eu tenho ouvido cada vez mais casos de homens que sofrem assédio sexual por parte das chefes. Uma das razões que me levam a trabalhar com liderança feminina é isso, Rony, é poder ensinar o uso bacana do poder. Porque não é para a gente chegar lá e fazer o que os homens faziam de errado, né? É para a gente aprender e construir coisas mais significativas. Eu penso que ele tem que deixar bem claro o descontentamento dele para ela, não abrir exceções e, se preciso for, se reportar ao RH. Se o RH não fizer nada, ou não tomar nenhuma medida cabível, provavelmente ele vai sofrer mais punições por parte dessa mulher, que além de tudo ficou machucada. É chefe. Mas de qualquer maneira ele vai saber que aquela não é uma empresa que o merece. Se o RH não faz nada diante de um caso de assédio sexual, aquela empresa inteira não o merece. É hora de ele começar a pensar numa transição, planejar um outro lugar. Tá, perfeito. Rony, eu acho que ele precisa separar as coisas também, né? O fato dele ter tido um envolvimento com a filha dela não é relevante para essa questão de assédio, que é uma questão muito séria, como a Priscila acabou de colocar.
Eu acredito que ele possa tentar, de início, expor essa questão para sua chefe e tentar resolver a coisa amigavelmente. Mas, se ela permanecer, como a Priscila colocou aqui, ele deve sim envolver um maior escalão dentro da sua empresa, porque isso não pode continuar. Isso é algo que ele vai precisar acabar defendendo a dignidade dele dentro do emprego. Claro. Vamos para o outro aqui. Vejam que absurdo. Usei uma lingerie super linda, com cinta liga e tal. Meu namorado riu quando me viu e eu me senti uma idiota. Mal consigo olhar para ele de tanta vergonha. O cara é um trouxa, eu vou dizer para você. Esse é um trouxa. Pronto, agora vocês falam as opiniões. Eu não sou psicólogo, não tenho formação acadêmica de psicologia, mas isso é, pô, pelo amor de Deus. A moça está fazendo uma festa para ele, para agradar o cara vai rir. Uhum. Pô. Uhum. Pode falar, Luciano. Rony, eu acredito que ela está completamente certa. Ela estava querendo se divertir, ela estava buscando diversão, buscando apimentar sua relação com seu marido. Claro, eu vejo desse jeito também. Foi a forma que ela encontrou de realizar seus próprios desejos. Claro. Agora ela se descreveu como alguém que está envergonhada. Envergonhado deveria estar ele, porque, de fato, eu acho que muitos homens gostariam, sim, que a sua parceira o ajudasse a apimentar essa relação, a fazer as coisas de uma forma muito mais gostosa. Se ele está perdendo isso, bom, talvez ela deva deixar claro para ele que a grande maioria dos homens não tem esse tipo de preferência. Perfeito. E aí, Priscila, o que você acha? Eu concordo com vocês dois e penso assim, a moça quis preparar alguma coisa especial, uma surpresa, e de repente a reação dele imediata foi rir. Vai ver, foi até um riso nervoso, porque ela fugiu do script, fugiu do habitual, e ele então não soube bem como lidar, talvez. Ele não soube como lidar. Vai ver, não foi um riso de caçoar. Mas foi um riso de, e agora, meu Deus, o que eu faço com um mulherão de lingerie sexy? Eu acho que foi mais porque ele é bobão mesmo, como você disse. Eu acho que é um menino. Não está preparado para ver uma mulher vestida de mulherão, vestida para matar. É isso aí. Outra. Rony, qual a melhor forma de chamar a atenção de um homem nas redes sociais? Quero que ele me note. Adoro o programa. Beijos. Muito bem, hoje em dia as redes sociais, todos estão presentes em inúmeras redes sociais e a paquera, né, esses inícios de namoros, inclusive muitos sites são especializados nisso, é algo bastante comum. Então, como ser notado? Né? Eu acredito que o primeiro ponto é descobrir quais são suas afinidades, o que vocês têm em comum, para depois você acabar demonstrando, talvez de alguma maneira você construir uma ideia de que vocês têm coisas em comuns, vocês têm o que compartilhar, vocês têm como se aproximar. Mas eu tenho uma certa crítica, né, que é a de... Será que não seria melhor, ao invés de entrar em contato com ele, buscar chamar a atenção dele através de redes sociais, buscar fazer isso pessoalmente? Claro! Não seria mais... Claro! Muito imagina. mais produtivo? Luciano, eu não dou entrevista por e-mail, não existe essa possibilidade. Eu quero olhar no olho, pode ser no telefone, tudo bem, mas responder, perguntar, não. Nada substitui. Mais nada, claro. Às vezes, a rede social é uma primeira abordagem para os muito tímidos e acho válida. Sim. Agora, antes de ela saber o que ela faz para chamar a atenção, ela tem que saber de que tipo de homem ela está querendo chamar a atenção. O que ele valoriza? Porque se ele faz só uma valoriza... antes, tá? Se ele só valoriza beleza e sedução, ela faz mais uma selfie de biquinho, como milhões que a gente vê por aí todos os dias, e ok, pode estar concorrendo a um minuto de atenção dele. Mas se ele aprecia inteligência, aí ela vai ter que ter outro tipo de estratégia. Claro. Então, eu recomendo que ela pense Tá uma sofisticação, né? Não ir pelo óbvio. Outra. O que fazer quando a cunhada atrapalha meu casamento? Tá difícil engolir ela por 2 semanas na minha casa. Me ajudem.
Ai, vai passar, imagina. É complicado, né? É duro por limite. De sogra, de cunhada, não. Eu acho que, em primeiro lugar, ela tem que conversar com o marido para saber se ele apoia essa intromissão, essa invasão, se isso é normal. E falar para ele que está incomodando, que está sendo excessivo, que está dando trabalho para ela, o que está tolhendo a privacidade, a intimidade dos dois. Claro. E pedir a ele uma intercessão nesse caso, ou pelo menos uma autorização para reportar a ela esse sentimento, reportar a cunhada que não está gostando dessa visita exagerada. Sempre você pode falar com carinho e a coisa mais dura para a pessoa, sem falar da pessoa, mas falar do comportamento dela. Então, Maria, eu adoro você, adoro quando você me visita, quando eu te convido, mas ultimamente você não tá vindo numa fase boa para mim. Será que a gente não pode remarcar uma outra temporada? E eu acho que ela vai entender. Tem que entender. Se não entender, também não merece partilhar do seu convívio, eu acho. Vamos lá, outra aqui. Tio Rony, deve ser menina. Estou prestes a fazer 18 anos e nunca viajei sem meus pais. E eles não deixam. Como convencê-los? Ah, que bonitinho. Vamos lá. Eu acho que a aquisição de liberdade, né, autonomia, não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que você deve trabalhar, deve começar indo sozinho à padaria, indo sozinho à casa dos amigos, dormindo uma noite fora. Algo que vai sendo conquistado. Agora, falando da viagem especificamente, ela deve também entender quais são as preocupações dos pais. Pais diferentes têm preocupações diferentes. Claro. Para ela ver se ela consegue sanar todas essas preocupações, ela dar garantias para que ela possa, então, deixá-los mais tranquilos e, quem sabe, conseguir fazer essa viagem. Priscila, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Luciano, você virou sócio agora. Muito obrigado. Com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês dois. Après vous, madame, porque eu preciso ver se você gostou, porque eu seguramente vou gostar, né? Maravilhoso. Bom é água com açúcar, isso aqui é melhor. Obrigado. Obrigado, Jorim. Posso falar de boca cheia? O programa acabou. Estamos nos despedindo ao som do nosso amigo talentosíssimo, o Caçulinha, que vai deixar o clima melhor entre você e sua bonitinha. Então, aproveitem para se reconhecerem melhor, como o Luciano e a Priscila disseram. Amanhã tem mais programa, às 22h30. Pode ser 10h30 da noite também. E eu vou estar aqui te esperando. Fica com o meu beijo. Caçula, valeu, meu bro. Amanhã tamo junto.